Sultão da Mata é um caboclo bom, é um caboclo de opinião. Se lá nas matas ele é um caboclo, na minha aldeia ele é sultão. Sultão da Mata é um caboclo bom, é um caboclo de opinião. Se lá nas matas ele é um caboclo, na minha aldeia ele é sultão. Eu vi a campa bater, botei meus ouvidos no chão. Eu vi um grito, eu vi um assoveio, e na chegada de sultão, eu vi a campa bater, botei meus ouvidos no chão. Eu vi um grito, eu vi um assoveio, e na chegada de sultão, cheto marumba, cheto caboclo, cheto na visão. Eu me chamo Maria Alzani de Jesus. A minha ocupação aqui é culto ao sagrado, porque não teve outra opção, né? Eu, de pequena, espinconar já nasce com a ponta, né? Então, eu já nasci e estou até hoje, graças a Deus. Nasci em 1965. Com 3 anos de idade, eu dava aquelas convulsões, como minha tia que me criou falar, contou para mim, né? Eles achavam aquelas epilepsia, tirava minha roupa, queimava, mas não era. Aí depois elas foram em um terreiro, na casa de um curador, na Umbanda, ele já cufou, né? E ele falou que não era espiritual, que tinha que dar caruru. Porque as pessoas sempre falavam isso, o primeiro passo na Umbanda era caruru mesmo. Aí minha tia não queria aceitar por causa do preconceito que sempre teve, de eu ser xingada, sabe? E aí ela não fez de tudo, mas não teve jeito. Com 3 anos ela começou a dar meu caruru, 3 anos de idade. Depois dos 7 anos ela falou, não, você tem que começar a trabalhar, quebrar seu ricuri, juntar seu miaeiro para você dar seu caruru, porque eu já dei 4. Aí eu comecei trabalhando, todo ano eu dava meu caruru. Meus toques, quando eu era pequena, eu pagava os meninos para eles bater aquelas latas, que tinha a lata de querosene, que aqui não tinha energia, eu comprava aquelas latas grandes de biscoito ou querosene. Eles me batiam as latas e eu dançava e dava o caruru. O caruru era caramelo, tubaína, eu fazia tipo quitute, né? Aí os meninos batiam as latas para mim dançar, e depois eu servia o caruru e os doces e as tubaínas para eles. E eu ficava feliz. Isso foi até uns 9 anos. Depois dos 10 anos, eu comecei a benzer as pessoas. Comecei a benzer, e as benzições davam certo, levantava a espinhela, porque tinha esse negócio de arca aberta, que era caída, eu levantava, e comecei a benzer. Depois começou o caboclo vinha atender as pessoas, depois dos 14 anos, e eu comecei trabalhando, e estou aqui até hoje, né? Graças ao Pai Oxalá, né? Mas eu sentia que me faltava uma coisa, mas eu me perguntava, não sei, porque eu fui iniciada no centro de Umbanda, de uma madrinha minha que já foi também, que era prima carnal minha, filha da minha tia carnal, que era Nazir, morava num bofe, que povoado aqui, meu sítio aqui pouco, né? Então eu fui iniciada com ela, e ela me tratava muito bem, porque aí ela começou a fazer minhas coisas, começou a dar o caruru, começou a fazer, me aceitava na mesa dela, eu ficava muito feliz, né? Porque só ela que me aceitava, né? E estou aqui, né? A senhora conhecia aqui na cidade como Maria de Cesiano. Maria de Cesiano, mas quando até meus 20, meus 18 anos, era doidinha de Cesiano, porque eu era muito perseguida, a intolerância não vinha dos evangélicos, vinha dos próprios catolicismos mesmo, entendeu? Eles incentivavam as crianças a enrabar em mim, me bater, me derrubavam na rua. Eu usava aquelas conguinhas, que antigamente só tinha tamanho que conguinha, eu usava aquelas conguinhas, eu estupicava na rua, caía, vivia com o focinho quebrado, o nariz ralado, escorregar, sabe? Escarregar em mim. Eu era doidinha, que só tinha demônio, sabe? Que era endemoniada. Eles tratavam assim. Por isso a minha tia, ela fazia de tudo para mim não exercer, para mim não evoluir mais. Mas eu não tinha como, não tinha outra saída. Eu não tinha como, eu não tinha saída.
né? Eu tentava, assim, a me enfrentar, eles não vinham, mas eles vinham para fazer as coisas. Até que, no fim, a minha tia acabou aceitando as pessoas virem. Eu era tão nova que as pessoas, quando chegavam, minha tia, como eu já era uma senhora já de seus 65 anos, que me criou, então as pessoas chegavam e achavam que era ela que era a curadeira. Aquela morena, com cabo verde, o cabelo bom, né, descendente. E ela dizia, não, quem atende é minha filha. Eu chamava ela de mãe, me restou como filha. A minha infância foi sempre eu cultuar o sagrado. Eu não fui muito de festa, nem muito assim, de forró, porque antigamente tinha forró, não. Eu sempre fui de cultuar eles. Sempre fui de benzer as pessoas, fazer os trabalhos, né? E eu dava o resguardo para as pessoas, mas eu dava o resguardo também, porque eu tinha medo das pessoas. Se as pessoas bambeassem lá fora, eu estava firme aqui dentro, entendeu? Então eu sempre me dediquei ao sagrado. E sou feliz como eu achei. Eu sou feliz. Por mais que eu já sofri, por mais que eu sofra ainda com a intolerância, porque nunca, nunca, nunca deixa de ser, mas eu sou feliz. Porque se 10 me ama, se 10 me odeia, 20 me ama. Esse é que é importante. Eu tenho força, foco e fé. Tenho perseverança. Tenho amor, tenho carinho pelo sagrado. Quando e como começa a sua história com o candomblé, Maria? Como o candomblé começou em 87. Eu conheci Salvador em 83, 82, 83, mas começou mesmo em 87, porque eu tive um problema de saúde, aí eu fui para casa da minha irmã no Engenho Velho da Federação, levar um formol com exame, e lá eu conheci uma mãe de santo, só que ela já era uma senhorinha já de idade, né? Aí eu ficava lá na casa da minha irmã, ela me chamava. Aí aquela coisa dizia, mas é aqui que eu tenho, que está faltando alguma coisa que eu preciso completar. Mas eu não sabia, né? Aí ela me chamou. Um dia ela me chamou. Senhora. Aí eu fui, ela disse, deixa eu jogar para você. Você aceita? Eu falei, aceito. Aí ela jogou para mim, ela disse, você precisa fazer uma obrigação, minha filha. Só que você é bicum, eu não sabia o que era bicum, né? Só que você é bicum. É uma obrigação que não precisa raspar, nem pintar, nem fazer raspar de você. Mas você precisa passar só para preparar você, seu carnal, porque você já é feita. O santo, minha filha, acho que todos os orixás já são feitos, são sagrados. Eles são africanos, eles já vêm feito. A gente é que precisa se preparar. Então, eu achava que eu precisava de ter uma preparação para mim, para minha mente, para eu saber, para eu separar as coisas, porque eu achava que eu estava em um caminho que estava meio bagunçado. Então, eu queria separar, fazer as coisas certas. Por mais que não desse certo, como não deu e nunca vai dar aqui no interior que eu vivo, exercer mesmo fazer, cultuar mesmo a coisa certa, como tem que ser, porque as pessoas também não aceitam. Eles já são muito, já nasceram, se criaram aqui no sertão nordestino, nordeste nosso aqui, não banda, então eles aceitam mais que só dance e faça as obrigações deles e pronto. Essa mãe de santo minha, ela era queto, só que meu santo é Angola. Entendeu? Ela fez tudo na Angola. Ela não raspou meu santo. Ela fez os cortes tudo, calçado primeiro, depois fez a obrigação, colocou a cuinha, pintou, saiu bonitinho, certo? Em 87, que eu fiz a obrigação. Eu fui, fiz a obrigação, voltei para casa. Aí foi preconceito, porque eu usava o guiso, né, no pé, e as firmas todas de branco, 6 meses, que ela me deu 6 meses de branco, eu não podia sair na rua. Que aí já não era mais as crianças, já era as variações do povo mesmo. Olha a nuvia pariu, chucai no pé. Aí eu sofri, eu fiquei presa dentro de casa, 6 meses, até a queda do quelê. Voltei para lá, ver a queda do quelê, fiz obrigação de ano, de 2 anos, de 3 anos, de 7 anos. 7 anos ela fez tudo direitinho. Aí ela disse, vou encerrar aqui, tomei benção para minha mãe. Ela disse, minha filha, o espinho já nasce com a ponta. Já lhe entreguei, seu ADK, foi a mão de Ifá, porque até na feitura, o caboclo que vinha atender as consultas e tirar o zebó. Eu não jogava abuso. Se você não tinha a mão, como é que você vai jogar? Aí ela me deu a mão de Ifá, me deu a mão de Obi, a mão de Lombaça, que tudo eu sei jogar. Entendeu?
A intolerância é braba. É braba. Mas tá bom, tudo bem. Eu não quero que ninguém me aceite, mas que me respeite. Respeite meu axé, que eu respeite sua mente. Porque nem na igreja aqui, ninguém pode. Vai eu vestida de branco, por exemplo, levar um iaô para o padre consagrar, ele não vai dar nem a outra. Eu fui na igreja daqui, de Serrolândia, há uns 20 anos, isso foi em 88, mais ou menos, 89, por aí. Eu fui, a igreja ainda não era restaurada, como está agora. A igreja era simples. O padre ficou atrás da cortina e não saiu para fora. Ele só saiu depois que eu saí, que eu levantei e saí. Mas os próprios católicos que usufruíam a cabeça do padre, que quem estava sentado ali era um demônio. Era uma mulher, mas era demoniada. Porque o culto sagrado. Eu não fui mais, eu não frequento a igreja. A minha igreja é essa aqui. Eu sou membro daqui. Porque mesmo na Umbanda, quando eu comecei, eu sempre cultuei os guardião. Eu não chamo Exu. Meus quartinhos eu chamo franquia. Eu não chamo quarto de Exu. É meu jeito de ser, cada um no seu. Mas eu chamo os guardião. E são minhas franquias. Eles são meus guardiões, eles não são demônio. Eles são os trabalhadores. A minha tia, quando era viva, a gente ia para Lapa. Lá eu tomava hóstia, lá eu me confessava, o bispo me consagrava. Entendeu? Quando eu vou para Salvador, para Lavagem do Bonfim, que eu tenho uns 15 anos que eu fui, não fui mais. Eu me dediquei muito a cuidar do meu pai também, ter essa parte, né? Não podia sair. Mas quando eu ia para Lavagem do Bonfim, sou bem recebida em Salvador. Já fui para São Paulo, fui bem recebida. Conheço até Portugal, Paraná. Graças a Deus, fui bem recebida. Eu tenho filho aqui no Brasil, quase todos. Graças a Deus. Então, graças a Deus, eu não posso falar que foi tudo ruim. Não. Mas o preconceito e a intolerância, pior foi aqui no Nordeste. Aqui é onde eu estou. Até pano, já jogaram panos, que eu tenho vídeo de pano queimando para ter incêndio aqui no meu terreiro. Eu tenho vídeo, tenho suas camisas que jogaram. Despejaram gasolina, tocaram fogo e jogaram para o lado de cá. Mas não, quando caiu, já caiu apagada. Porque o Xalá é pai. E o Xum é mãe. E Manjá é mãe. E apaga o fogo. 15 anos atrás, eu ainda tinha muita gente, porque as minhas filhas sempre foram as mais velhas. E as crianças também, tinha muita criança. Hoje cresceram, umas foram embora, foram trabalhar, viver a vida. Outros, as mães, viraram evangélica. Aí até criança está difícil aqui para a gente cultuar a festa de Erê. Não está tendo muita criança. Mas a vida segue, né? Fazer o quê? Mas eu tenho muita foto dessas aqui. Meu trabalho segue. Se vir 3 meninos, eu faço caruru. Se vir 2, eu faço caruru. Se não vir ninguém, eu arrei os pratos, arrei os doces, mas eu faço caruru. Mas vem, sempre vem, nunca deixou de vir. Vem 50, 60 meninos, mas eu comecei com 500 crianças. Foi para 400, 300, 200. Hoje eu faço 100 sacolinhas e às vezes sobra. 10, 20, vem 60 meninos, vem 50. Desce bastante ainda. Porque 60 meninos ainda é muito, né? Mas comparar 60 para 500 é pouco, né? Mas é a vida que segue. Mas tudo isso, mais pelo preconceito, porque as mães virou evangélica, aí não deixa as crianças vir porque diz que é comida do demônio, que é consagração do demônio. E não é. Simplesmente é um axé, um agradecimento para agradecer o próximo ano estar viva para fazer de novo. Quando eu não tinha poço, eu dava o caruru de comida. Hoje, amanhã cedo, nós pegávamos uma caminhonete e eu ia dar esse caruru de arroz de leite no Rio. Na Cachoeira Grande aqui, ó. Aí os meninos da Cachoeira vinham, já sabia que era a mulher de Serrolândia, eles vinham, porque tinha muito doce, pipoca, salgadinho, guaraná, o arroz de leite. Aí vinha, tá vendo? Nós tudo aqui. O batuque não é tocar os toques, né? Um jexá, tocar um quebra-prato, né? Tudo, cada orixá tem o seu toque diferente. Xangô tem o seu toque, Omulu tem o seu toque, Nhansão tem o seu toque, Oxum tem o seu toque, seu quebra-prato, né? Ogum tem o seu toque. Cada um, como tem o ilá deles, quando eles descem, eles têm o hilário deles, também tem o pé de dança dele, o toque deles são diferentes. Então, a gente toca batuque. Batuque é bater o tambor e pronto. Aqui agora eu só tenho um tocador, porque os outros já foi tudo. Eu só tenho um que aprendeu pequeno aqui na minha casa. Tinha 2, um foi embora para Brasília, arrumou trabalho, foi trabalhar, e só tenho um que aprendeu pequenininho.
que ele toca aqui, na minha casa. E tinha meu genro. E então eu só tenho um que toca. O bumba é um folclore. O bumba não entra nem na Umbanda nem no Candomblé. Entra mais na Umbanda, sabe? Mas o bumba é folclore. O bumba foi uma promessa. Porque a minha avó, a mãe do meu pai, ela era muito de promessa. Quando eu adoeci, tive um problema de saúde, no começo do ano de 87, ela ainda era viva. Ela disse: minha filha, eu vou fazer uma promessa com São Francisco da Chaga para você. E você vai tocar esses bumba até enquanto vida você tiver. Mas quando ela fez a promessa lá no sertão, no Tambori, depois de Vaze Nova, no outro dia eu já levantei e saí babatando. Pegando assim nas cadeiras e tô de pé até hoje. Os tocadores que eu tinha no passado, os ternos, 5 ternos que tocava na minha casa, as pessoas que tocam já morreram tudo, que tocava a flauta, o bumbinha, o bumbão e a caixinha. Então, esse ano eu não fiz, porque só tem um terno aqui em Serra Rolândia e o senhorzinho que toca a flauta teve que fazer uma cirurgia. Aí não teve como tocar. Aí depois disso eu comecei fazendo assim para São José. Eu faço, claro que eu faço a obrigação certa, a Malapa Xangô, faço a oferenda do orixá certo, mas como eu festejo São José, fazia caminhada de São José, eu ainda tocava o bumba. Justamente porque não tem quem toca o atabaque mais, porque eles querem tocar com bebida. Com bebida eu não aceito. Porque eu não bebo, trabalho com bebida, mas não ingiro, e nem ninguém na minha casa, nem tocador, nem filha de santo roda na minha casa alcoólica. A gente tem que aceitar as pessoas como eles são. Senão você fica falando só. Né? Então eu aceito. Hoje eu não tenho mais muita gente na minha casa, porque as filhas que me acompanhavam já foram quase tudo. Foram todas, porque já era tudo idosa, já foram todas. Os órgãos que tocava também já era idoso, já foram tudo. Estão tudo descansando. O Lorum levou tudo. Porque a gente é vento, a gente não morre. Né? Se for de candomblé, não morre. A gente é vento. Enfrentei tudo e todos e estou aqui. Porque eu não ia bater de testa com ninguém. Nunca bati de testa. Macumbeira, feiticeira, vocês. Eu não bati de testa, não. Eu sempre fiquei na minha. Eu tenho perseverança. Eu me amo. Me amo. Sou minha fã. Eu me amo. E amo o próximo. Se ele vem com aquela fura querendo partir para cima de mim, porque eu já fui agredida até na feira. Isso eu já passei. Mas eu corri. Sou feliz porque eu corri. Certo? E aqui, depois que eu fundei esse terreiro aqui, eu também já fui agredida. Já fui. Já fui. Terreiro Mar Azul foi um sonho que eu tive. Não foi dado, registrado pela federação, nem por pai, nem mãe de santo. Foi um sonho que eu tive, como que eu ia chamar o terreiro, né? Aí eu botei dentro da minha casa lá em cima, que lá é centro, era Centro Mar Azul, e aqui eu desci, botei o nome Terreiro Mar Azul. Mas não é registrado federal, não. Eu sou registrada da federação desde 85, mas não tem o nome Federação Terreiro Mar Azul. Tem Centro de Caboclo. Que em 85 eu ainda trabalhava na Umbanda, e eu fiz a obrigação e não fui registrar a minha feitura, que era para mim ter feito isso. Porque se eu tivesse as fitas, que eu comentei antes, eu tinha como aprovar que realmente eu fui feita no candomblé. Mas não tem uma fita. O importante é o que eu sei, o que eu aprendi e o que eu cultuo, que eu faço, meus eboca, eu faço tudo dentro da seita. Quem deu esse nome? Quem deu esse nome foi um sonho que eu tive. Não sei se foi um orixá, ou foi um herê, ou foi um caboclo. Mas eu acho que veio do meu pai, porque eu sou filha de Oxagriã, Cunhaçã. Eu acho que foi meu pai Oxagriã que me deu esse nome no sonho. Quando eu levantei de manhã, estava na minha mente, Terreiro Mar Azul. Centro Mar Azul, que foi lá em cima. Aí eu coloquei comprei uma cartolina e eu mesmo escrevi o nome, Centro Mar Azul. Quando eu comprei aqui, em 99, aí eu escrevi na parede da minha casa, que eu fiz primeiro a casa, fiz primeiro uma para depois fazer o barracãozinho aqui. Aí eu escrevi, tá lá, escrito na parede, Terreiro Mar Azul. Eu comprei aqui caatinga grossa. Tudo que está plantado aqui, que está feito de escultura, a árvore, a fruta, a folhagem, foi eu que plantei. Aqui foi terreno bruto. Eu fundei aqui, levantando o barracão e fazendo os batucos, batendo o tambor ali debaixo do pé de jurema. Tudo que foi feito aqui, tudo tem um custo, mas foi tudo do meu axé, tudo do zebó que eu tirava.
Então, o meu acoci, que em Yorubá chama acoci, por aquecer, né? Que é dinheiro. Que eu trabalhava, eu investi tudo aqui. Era trabalhando, fazendo os ebó, recebendo e botando aqui. E sou feliz assim. Sou feliz assim. Aí foi que veio, que eu escrevi na parede ali, da chegada, Terreiro Mar Azul. Aí um filho de santo veio e cortou um zinco assim, bem bonitinho, e botou a placa aqui na frente, do lado de dentro. Justamente eu não ponho do lado de fora por causa do preconceito, que a palavra axé, quando eu fiz a minha obrigação de santo, que os meninos me davam a bênção, eu falava Oxalá que abençoe. Tinha uns que achavam bonito, mas tinha outros que gargalhavam. Até as pessoas adultas que não sabiam o que era Oxalá. Que nome é esse que você tá dando para meus filhos, para abençoar? O que é isso? Falei, agora eu vou ter que explicar. Aí eu ia explicar, Oxalá é Deus, é o Pai Todo-Poderoso, é o dono do universo. É porque eu aprendi assim em Salvador, a abençoar as pessoas assim. Até isso eu sofri com a palavra Oxalá que abençoe. Graças a Deus, né, que veio a federação aqui para o Nordeste em 85, que eu me afiliei em 85. Porque se eu não tivesse me afiliado, o delegado não queria me dar mais portaria para eu tocar meu tabaco. Aí a polícia ia barrar. Entendeu? Porque eu tocava na rua. Hoje eu toco aqui, mas aqui já está cheio de casa. Por onde eu vou, o povo vai. Por onde eu vou, o povo vai. Eu saí lá do centro Mar Azul, que ainda tem a minha casinha lá no centro, tem o barracão lá, está fechado, tem minha prima que toma conta lá, só paga água e a luz que eu não cobro aluguel. Eu não preciso disso, graças a Deus. Então, tá lá. Mas eu vim para aqui justamente para me ter mais liberdade. O candomblé é uma coisa que você aprende, se evolui. Principalmente em Yorubá, nas rezas, nos aprendizados de fazer os ebó. Tem desenvolvimento. Você fica mais sábio a sua pessoa. O orixá já é feito. Mas também, se seu orim não estiver preparado, o orixá também não vai estar preparado no seu orim. Então a diferença é essa. E a Umbanda, as Umbanda que eles cultuam aqui no Nordeste, muitas é assim, eles misturam batata com jalá. Por quê? Que eles, até na hora dos batuques, eles cantam tudo, mistura, faz uma salada mística. Né? Até os cantos, às vezes, eles fazem uma salada mística. Aqui, pelo menos aqui no sertão nordestino que eu conheço, os terreiros de Umbanda, eles misturam as coisas. Eles fazem um batuque, eles cantam para Cosme e Damião, depois eles cantam para Santa Bárbara, depois eles cantam para Preto Velho, depois eles cantam para o Caboclo e misturam aquele negócio. Não vou dizer para você que na Umbanda não tem orixá, cultura orixá. Se existe a Umbanda, é uma religião que se misturou aqui no Brasil com o candomblé e estão misturados. Só resta agora eles ter o quê? Força, foco e fé, perseverança e vencer a intolerância e o racismo religioso, tanto na Umbanda como no candomblé. E a Umbanda, que cultua mais mística, com álcool, com a mistura, eles procuram se organizar e se unir, porque somos todos irmãos. É uma irmandade. Eu não dou bênção a meu mais velho, a minha mais velha. Eu dou bênção a todos. Com fé a todos os meus irmãos e minhas irmãs do axé, que seja Umbanda ou candomblé, Ibanda ou tambor de mina, ou jeje ou bate-nagô, todos os meus irmãos. Mucuyu para todos, Motumbá para todos, que são todos meus irmãos. E minhas irmãs. São as irmandades. Eles precisam mais de se unirem e focar mais na verdade, buscar a verdade. A verdade e o amor uns aos outros. Ninguém tem o direito de aceitar ninguém, mas de respeitar. Eu me considero como candomblé, porque eu fui feita no candomblé. Eu tive meus aprendizados, meus ebó, dentro do Queto, meu santo em Angola. Porque eu nasci sabendo, aprendi vendo fazer, e estou com 60 anos de idade, completei agora em janeiro, graças ao Lorum. E se eu viver mais 60 anos, eu estou fazendo o que eu aguento fazer. Firme e forte. Eu me comparo aqui com um Umbanda-blé. Eu sou iniciada, assim, no candomblé, mas cultuo a Umbanda. Nos toques, é batuque. Não se toca candomblé aqui, porque não tem ogã para saber tocar o jexá, saber tocar um quebra-prato,
né? Não vou falar para você que eu tenho filho de santo raspado, pintado, catulado, porque não tenho, não que eu não saiba fazer. Eu tiro o obi de água para o filho de santo, puxando com os batuques. As rezas em Yorubá ninguém sabe cantar as cantigas, muito menos as rezas. Porque antigamente as iaô, as mães de santo ensinavam muito a reza, os filhos de santo, né? Hoje eu não sei como funciona as casas de candomblé, quem sou eu para julgar ninguém. Cada um cultua seu sagrado como aprendeu e como gosta e como se sente bem. Eu cultuo o meu como eu me sinto bem. Eu me sinto bem mesmo assim, cultuando um bandablé, mas sou feliz assim. Eu que me comparo assim um bandablé por eu não ter as pessoas certas, um equede, né? Uma quequerê, uma dofona, uma iá, porque um terreiro de candomblé exerce os 3 rogãs e mais as outras pessoas, uma ebacê, que é a da cozinha, a equede, que prepara as coisas, porque todo fundamento que a gente faz começa da senzala, que é a cozinha, né? Que eu falo em urubá e português. Começa da cozinha. Se você não sabe preparar uma comida para um orixá, você não pode ser iniciada. A Bian, ela vai para a cozinha, porque eu fui a Bian. Não sou membro da Igreja Católica, mas eu sou católica. Eu cultuo as imagens porque sempre eu gosto. Se eu gosto de você, eu gosto da sua foto. E sempre existiu. Eles são, todas Nossa Senhora existiu. Em gente, em pessoas. Graças. Quais são as entidades, Mãe Maria, que são centrais ou que regem aqui o terreiro Maraçu? O Xagriã, e minha mãe Ansã, e meu colo é Oxóssi. Só que aí eu cultuo os outros orixás. E quais Exus e caboclos regem a terra? Exu, caboclo é sultão da mata. Né? Porque era o certo, lá apareceu a pena branca. Como eu sou filha de Oxagriã, a minha mãe de santo achou que tinha que ser pena branca. Mas às vezes as mães de santo acham que tem que ser e quem responde é que tem que ser. Então aqui quem rege é um vaqueiro, que é um boiadeiro que eu carrego, e sultão das matas. Meu dia a dia é trabalhar. Eu levanto de manhã cedo, abro a gira. Se eu tiver com sono, eu deito de novo, dou uns soninhos, levanto e vou cultuar as coisas, cuidar das plantas, cultivar as plantas, colher planta, fazer os pedidos de misericórdia para quem precisa, porque nem tudo é dinheiro. Tem muitos filhos que precisam, muitas pessoas também que não têm a condição me ligam. Ai, me ajude, que eu estou precisando, estou sem trabalho, estou sem emprego. Eu ajudo, vou fazer um pedido de misericórdia, né? E todo dia se tem um orixá para a gente cultuar. Todos os dias. Todo dia. Porque hoje é quinta. Hoje levantei cedo, já riei, eu chuchu para Oxóssi, já rezei, já fiz do meu jeito, já fiz os pedidos do campo amoroso, porque ele além de ser um deus da caça, é um deus do amor. Já riei o Molocô para Oxum, porque quando a gente dá para Oxum, tem que dar para Oxóssi e Ossanha. Entendeu? Então já fiz. Amanhã, sexta-feira, o ebô do meu pai, o Zacaçá, já está pronto. Já vou arriar para ele pela manhã. Sábado cedo eu vou para a feira. Quando eu chegar, tomo meu banho de descarrego, vou fazer os pratos para Ziabá. Domingo, levanto, tomo meu banho de descarrego, vou fazer os pedidos para os adoçamentos sábado e domingo e na quarta-feira. Eu faço a reoferenda, porque todo pedido que você faz acompanha a oferenda. O que eu aprendi com a minha mãe. Todo pedido. Se você vem na minha casa para você fazer um trabalho, um pedido para eu fazer para você, para a saúde, eu tenho que pedir para o Molu. Eu tenho que ter o burburu, eu tenho que fazer o prato, fazer a oferenda, arriar para ele, pedir agô, rezar, para poder fazer o seu pedido. Se você vem para um trabalho na justiça, eu tenho que ter o amalá para Xangô pedir para, depender da causa. Porque se for uma causa justa, pede para Xangô. Se for injusto, tem que pedir para algum. Porque Xangô ele só trabalha o justo pelo justo. Então, todos os dias, a minha função, eu tenho uma função de um orixá para mim cultuar, arriar a oferenda para ele e também agradecer, pedir mais, que tenha trabalho que não tenha, mas eu faço. Que tenha pedido que não tenha, eu agradeço e peço mais. Então, meu dia a dia aqui é trabalhar. A terra é o Onilê. A terra é da onde vem a natureza. Né? A terra é tudo. É um orixá que ele inspira o ar, ele inspira a folhagem, ele inspira os otá, que são as pedras, vem da terra.
O próprio vento vem da terra. Eu falo, Inhaçã vem do ar. Não, Inhaçã vem da terra. Porque tem o buraco do vento. Eu conheço o buraco do vento. No Pai Inácio, caminho da Lapa. Então, a terra não é um elemento. A terra, o Onilê é um orixá, que nós vivemos por ela. Então, a terra para o que eu cultuo, é Onilê, o orixá sagrado, que inspira o ar, inspira as pedras, inspira a natureza que vem da terra, né? A chuva, que o arco-íris desce, carrega as nuvens e vem a chuva para molhar o subsolo da terra, que é o subsolo molhado, que é a natureza, que são as árvores, que ela vai refolhar bonita, vai florir bonita, vai frutuar as frutas mais saudáveis. Então, é um orixá muito sagrado. A terra é que nos sustenta. Porque até a roupa que a gente veste vem do algodão. O algodão não vem da terra. Qual orixá melhor que tem? A terra. Todo terreiro tem que ter algum. Qual terreiro que não tem algum? Mesmo um banda tem que cultuar algum. Porque algum é quem comanda a estrada. Algum é do Onilê. Algum é quem rege os guardião. Oxóssi também tem o seu guardião. Todo orixá tem o seu guardião. Mas todos eles é regido por algum. Porque Ogum foi o primeiro ferreiro do mundo. Tanto que uma história que a minha avó contou para mim, que Ogum não foi sacrificado. Ogum não foi morto. Ogum, o chão abriu e ele foi esculpido. Muito importante você cantar, porque está elogiando eles. Se você tem bom ílido, aonde você chega, o que é que você recebe? Um abraço e um sorriso bonito. Se você tem mau ílido, é asqueroso. Mas quem cultua o sagrado é muito importante. É uma grande importância. Né? Você fazer as festas, agradecer e pedir mais, e sempre agradecer. Sempre agradecer, porque eu sempre agradeço. Quando eu faço uma oferenda para um orixá, para algum, por exemplo, é sincretizado como Santo Antônio, que eu faço a feijoada de Ogum, mas como aqui a gente exerce umbanda, aí eu faço a caminhada de Santo Antônio. Sirvo o pão, sirvo o bolo, mas já fiz o prato, sirvo a feijoada, mas já fiz o prato para Ogum. Então, é agradecer e pedir mais. E cantar. Canto os pontos na umbanda, eu rezo meus engorossi, eu rezo meu CQC, eu rezo meu muxacá, eu sei minhas rezas de agradecer. Para a oferenda, porque cada oferenda, até um banho que você faz, você vai fazer um banho com otim polar, né? As folhas que eu estou fazendo, isso é folha, né? Pena de acodidé. Você vai fazer um banho, você tem que rezar aquele banho para você tomar. Eu faço assim, eu rezo o banho para a pessoa tomar. Que seja para o amor, que seja para abrir caminho, que seja para a enfermidade. Eu sei qual orixá que eu vou rezar para dar aquele banho para aquela pessoa tomar e se sentir bem, se sentir feliz. A dança é importante porque já vem da senzala. Aqui no Brasil, na Umbanda, sempre teve o batuque, o pandeiro, o bumba, sabe? Até sanfona com pandeirinho, triângulo, sempre teve, né? Então a dança é um gesto de alegria, né? E os negros na senzala era um gesto que eles faziam aqui no Brasil, um desabafo, uma respiração, pelo menos, que eles tinham aquele, né? Era um desabafo. Para eles era o que eles sabiam fazer. Eles iam para um forró, na fazenda do Barão não ia. Eles tinham que fazer o toque que eles sabiam. Eles só sabiam tocar o atabaque deles e dançar. Para descarregar o corpo. O carnal deles, ele estava descarregado. Mesmo que eles fossem para o tronco de tarde, mas de noite eles tocavam na senzala. De manhã ele amanhecia bom e ia colher o café, a soja, o que tivesse para exercer lá fora, o trabalho deles. Porque o orixá vinha, descarregava eles ficavam bem, ia trabalhar, felizmente. Era assim. A senhora já ouviu dizer, ou melhor, a senhora sabe dizer o que significa a expressão catado dentro de cachorro ou catado no mato?
sei que a minha mãe é prova disso e a mãe da minha mãe foi catada no mato dentro de cachorro. E a minha mãe biológica, ela passava 3 meses no mato, 3 meses em casa. O que significa isso? O que significa as entidades. Porque a minha avó, eu não sei contar o porquê. Então, eu sou filha de cesiano e Nide doida. Porque a minha mãe já herdou as entidades da bisavó dela, que foi pegada no mato dentro de cachorro. A minha avó exercia, dava os cariru, fazia as coisinhas dela, aí no Moreira, que é dos Moraes, fazia. Quando minha avó pufou, a minha mãe começou fazendo a sua obrigaçãozinha, mas aí quando ela arrumou esse marido que casou, que é a Tarsilo, que já foi também Tintimberuló, aí ele queimou as coisas dela, ela enlouqueceu. Ela era de Oxóssi, Cunhaçã, Apodá, a minha mãe. Essa expressão também E o colo era Baluaí. E meu pai era de Omolu, Cunhaçã de Balé. A minha mãe, biológica, era descendente indígena, porque a minha avó era índia. A minha bisavó era índia. A mãe da minha mãe, assim, ó, a minha bisavó era. A minha tataravó era a mãe da minha avó, a mãe da minha mãe, era índia. Que teve um quilombo aí no Mocambo. Não sei como que foi, mas teve esse quilombo aí. Que até hoje tem esses índios Jacobina, esses índios aí no Itaitu, né? Então esses índios eu tenho parentesco com eles. a próxima pergunta. O que é a natureza para o povo de terreiro? A natureza, as folhas, as árvores, as montanhas, as águas, o fogo, o vento, é o que eu cultuo. Se tem mais outra coisa, eu não sei. E qual é a importância de tudo isso? A importância de tudo isso, tudo são importantes. Porque a Umbanda ou o Candomblé, se não tiver a folha, como que ele vai passar o banho? Se não tiver a água, que é o Omi, como que ele vai enxergar o banho na água? E não vem da natureza? O rio não é o braço do mar? O rio é o braço do mar. Só que o rio é doce, mas quando ele chega no mar, é salgado. A natureza é tudo. Da natureza a gente colhe a folha, a fruta, a casca, a resina, tudo. Se não tiver folha, não tem candomblé. Não tiver a fruta, não tiver a casca, não tem. Até mesmo o otá vem da natureza, porque as montanhas são a natureza. E por que a senhora fala que as folhas são importantes assim? São importantes porque é a cura. A folha se faz a pemba, a folha se faz o banho, a folha se gire para curar o que está dentro. É anti-inflamatório, é antibiótico, é oxidante. Então a folha é tudo. A casca, a folha, a resina. Para o banho e para ingerir. E toda a medicina, todos os remédios da Anvisa é aprovado pela folha, pela natureza. Não existe uma cápsula que não seja de uma planta. Todas elas têm uma substância de uma planta. Eles põem lá o produto, o pozinho, né? Farinha com trigo lá para fazer a cápsula. Mas tem a substância de uma planta medicinal. Então, são sagrados. Tanto a Umbanda cultua o sagrado, como o Candomblé também cultua o sagrado. A Umbanda cultua o catolicismo. Pelas imagens, eles cultuam o orixá. E o Candomblé, eles cultuam o orixá pelos nomes Yorubá. Só a diferença é essa. Mas tudo é sagrado. Nada é amaldiçoado. Nem o caboclo, nem o herê, nem o orixá, nem o iroco, que é tempo, e até mesmo os guardiãos. São orixás. Os guardiãos são do bem. Eles não são demônios. Iroco é tudo, porque Iroco é tempo. O tempo traz, o tempo leva. O tempo traz abundância. O tempo leva a renância. Porque meu tempo é de Angola. É na frente da minha casa. Nos 4 cantos aqui do terreno eu tenho uma bandeira branca. Tem uma quartinha no pé. Venerando a tempo e pedindo paz. Pedindo paz. Nesse coronavírus eu botei bandeira em todo pé de árvore, aí eu botei uma bandeirinha. Ela se acabou por elas. Pedindo paz e misericórdia.
Toda segunda-feira eu ia jogando bumbum debaixo da árvore. Podia ser árvore que for. Pedindo água e misericórdia. Estamos vencendo. Vencemos, né? Venceremos o vírus maldito. Achei. Então, a última pergunta de hoje. A senhora acha que o seu terreiro Mar Azul, incorpora tanto as culturas negras quanto as culturas indígenas? Como é isso? Sim. Incorpora sim, que tem os caboclos, tem os índios. Eu sou indígena. Sou tataraneta de indígena, de índio. Eu não posso excluir a minha nação. Eu não posso excluir aquilo que eu sinto que é bom para mim. Todos os caboclos para mim são bons. Se chegar uma pessoa aqui, eu estiver fazendo batuque, e descer um caboclo de verdade, eu canto, eu sento aqui e canto para ele. Ele dança até a hora que ele quiser. Depois ele sobe. Respeito. O boiadeiro, o sultão, o pena verde, o pena branca, o pena roxa, o pena vermelha, qualquer um caboclo. O que ele descer, a Jurema, o que eu cultuo a Jurema, eu comecei na Umbanda, foi cultuando a Jurema. Eu comecei na Umbanda, foi o caboclo, o sultão da mata, era quem disse fazer as consultas, por que eu vou falar que eles são? Não. Aí cuspi no prato que comeu, e continua sendo meu caboclo. Continua sendo. Então o terreiro Mar Azul a gente poderia dizer que é um terreiro afro-indígena? Afro-indígena. Eu sou indígena, todo brasileiro é indígena. Querendo ou não, todos brasileiros são. Porque os índios são brasileiros. E eu que sou tataraneta de índio. Como é que eu vou dizer que eu não sou indígena? Se você que não é, ou você que não é indígena, você querendo ou não, todo brasileiro é indígena. Se eu não fosse tataraneta de índio, mas eu sou brasileira, eu sou indígena. E qual é a casa de Queto, Angola, ou Batinagô, ou Umbanda, que não que não tem um caboclo? Todo ser humano carrega um caboclo. Não existe isso. Para mim, não estou julgando nenhum pai de santo. Não me chama para briga porque eu não sou troço. Mas toda casa tem seu caboclo de frente. Toda casa cultua. Por que tem a festa 2 de julho e está os caboclos em Salvador, Bahia? Não é o caboclo? Vinha numa festa bonita. Eu faço aqui bonita, maravilhosa também. Eu cultuo a festa aqui. Para os boiadeiros, para todos os índios, para os caciquinhos, guerreiros. Para todos. Tenho foto e tenho vídeo na minha festa. Vou fazer uma pergunta mais pessoal para você. O que é o sagrado para a senhora? Qual a importância do sagrado na sua vida? Na minha vida é tudo. Porque o sagrado me traz paz, me traz saúde, me traz perseverança para eu vencer a intolerância, certo? Porque eu não sou padre, mas às vezes sou até melhor. Porque o que eu já passei na rua, eu acho que um padre não teria muita coragem. Mas eu sou feliz. O sagrado para mim é tudo. Porque me põe em pé com honra, com glória e com vitória. E com muito axé. Então o sagrado para mim é tudo. Oluwami ki gegeo orishagian lejabo ajaguna oloruma bebe teure oloruma bebe teure oloruma bebe teure oloruma bebe teure Oluwami ki gegeo orishagian lejabo ajaguna oloruma bebe teure oloruma bebe teure oloruma bebe teure oloruma bebe teure Oluwami ki gegeo orishagian lejabo ajaguna oloruma bebe